Oi, gente. Aqui nessa aqui nessa área de plantação de milho que eu tenho aqui, tem algo que a gente utiliza, né, na vida de um modo geral, que é a questão que a gente olha como inimigo. Eu digo, me refiro ao agricultor, que é o mato, né? O mato ele tem essa questão da gente aparentemente estar competindo com a nossa com a plantação que a gente, com os interesses que a gente tem quando planta alguma coisa. Gergelim, mandioca, o milho, feijão e assim por diante. E essa, essa semana até postei um vídeo aí sobre em que o Ernest fala algo sobre a questão da nossa consideração em relação ao que a gente chama de inimigo, né? Nesse caso aqui, quem está sustentando, porque você sabe que a gente está no período, a gente sabe que a gente está no período período que a gente está, que o inverno tá indo, né? Tá acabando. E nesse enxugar da terra, se a terra está descoberta e se a terra está coberta, protegida do sol, o tempo que esse molhado segura aqui é diferente. Então o mato aqui, por exemplo, eu rocei ele aqui e eu roço esse que está aqui esse que está aqui perto, por exemplo, com o objetivo de do roçado eu trago para cá, para cobrir a terra, que é o que eu tenho aqui. Por exemplo, aqui, esse que já está, por exemplo, eu rocei, esse que já está grande aí, ó, eu vou roçar ele de novo para manter ele, eu mantenho ele aí e o roço, a parte roçada eu trago para cá. Eu boto em cima da aonde a terra está descoberta. Tem muitas áreas aqui que já estão cobertas. Então, o molhado segura porque a gente protege ele. E a chuva, por exemplo, o inverno, ele passa aqui no Nordeste. Aqui chove, não chove tão pouco assim. A questão é porque a gente ainda não sabe, pode ser que a gente aprenda, a gente ainda não sabe segurar o molhado, segurar a água. Tanto através de açudes, de barragens, através das árvores, né? Porque as árvores também seguram água no lugar, e através da cobertura, nesse caso aqui, que é uma cobertura mais fina. Mas pode ser cobertura mais grossa também, pode ser com mais madeira, com galhos e pinica ele e bota ele, cobre ali. E a terra usa aquilo que nós também usamos, que é a nutrição. A terra também depende da nutrição. A planta depende da nutrição. Ou seja, a vida depende da nutrição em todas as suas. Em todas eu não sei porque eu não conheço a vida toda, né? Mas em muitos aspectos. É a nutrição que faz a movimentação, ou seja, que faz a manutenção da vida. E aqui a gente tem exatamente essa questão. Mas o sol, ao mesmo tempo que ele cria, se a terra estiver exposta, a terra tem muitos danos, causa muitos danos à terra quando o sol bate diretamente nela. Então a cobertura, além de ser uma proteção, também é uma questão de, como a roupa da gente, é uma questão de, nesse caso aqui, o nosso corpo não faz uso da roupa como nutrição, mas no caso da terra ela faz uso sim da cobertura como alimento, que é ela faz uso desse mato aqui. Em algum tempo ela come esse mato, digere, se alimenta dele, transforma ele, né? Transforma ele e se alimenta dele. E aí a gente continua com a presença das árvores, e aí entra na outra questão que é de onde a gente traz, põe, adquire essa cobertura para botar aqui, por exemplo, na terra, que além de cobrir, ela nutre a terra. A gente traz ela da onde? Se a gente produz, por exemplo, aí a gente percebe as árvores que produzem, que ajudam a gente nesse sentido de produzir bastante comida para a terra. Além de produzir alimento para nós, comida para nós, elas também produzem comida para a terra, porque a terra, a vida está o tempo inteiro produzindo para si. Que nós somos parte desse si, produzido para si alimento e tanto para a própria planta que está produzindo o alimento, porque é necessário alimentar quem produz o alimento, né? Então a planta alimenta ela mesma
e alimenta, só que a planta alimenta ela mesma através da terra. Claro que tem mais fontes que a planta se alimenta, a questão do ar, da água e assim por diante. Mas eu estou me referindo aqui a esse aspecto. Então, a planta produz alimento para si, mas ela alimenta a terra. E aí talvez aqui haja uma diferença da forma que a agricultura que muita gente, inclusive os pequenos e os médios, estão utilizando para dano, às vezes até irreparável, da saúde física, né? E também da saúde, a saúde física eu digo em relação ao corpo, e também para a saúde do solo, da terra, da água, dos recursos naturais, que é o que sustentam a vida, sem esses recursos, que é a questão da nutrição diretamente na planta e a questão da nutrição e a nutrição diretamente na terra. Ou seja, quando se alimenta a mãe, o pai, né? A mãe e o pai que são a terra, que é a terra, a gente alimenta todos. Mas quando se alimenta só o filho, só os filhos, né? Que é a planta, a gente deixa a mãe desnutrida. Ou seja, aí a nossa atenção, que é o que a agricultura normal não, anormal, ela caminha nesse sentido de nutrir apenas a planta. Aí, naturalmente, a presença do homem na terra, se não está, que retira todas as fontes de nutrição da terra, porque o processo de autonutrição da terra é a presença das plantações que fazem esse processo de queda de galho, de poda de galho, da madeira, né, mais grossa, dos galhos mais finos e assim intermediários e assim por diante, que mantém a terra em constante autoalimentação das plantas e em constante nutrição da terra, que essa nutrição é feita através daí, ou seja, a planta retira o dela, mas também deixa aí alimentação para alimentar a mãe, o pai, que é a terra, né, que é quem sustenta a vida que floresce nela. Então, essa coisa de alimentar a terra e de alimentar a planta diretamente, sem cuidar da terra, dá para fazer, que muita gente, a agricultura de um modo geral, baseada nessa nutrição da planta, ela é feita e produz realmente muita coisa. Só que existe a diferença, que se a gente não cuida, não alimenta a terra diretamente, no curto prazo, como a terra já está alimentada de um processo que a natureza está fazendo aí, a gente faz uso sim. Porém, no médio e no longo prazo, se a gente para de alimentar a terra e tira dela, além de não alimentar ela, tira dela quem alimenta, são as árvores, naturalmente esse processo compromete o tempo de vida em que a terra, mesmo nutrindo a planta, consegue, porque a terra, mesmo nutrindo a planta, tem a sua contribuição, que a gente consegue produzir comida ali. Então, é importante a gente, como agricultor, como dono de um pedaço de terra, entender o mato como um aliado nisso. E aí, claro, cabe a nós aprender a usá-lo como aliado, porque realmente se a gente quer usar uma planta, quer plantar uma planta e tem um mato ali, para ocupar esse mesmo espaço, complica, né? E então significa que é importante a gente aprender a manusear os recursos que estão mais perto de nós. Claro que essa proximidade influencia a questão de custo, de tempo, de mão de obra, de uma série de questões que estão envolvidas na nutrição da terra. Então, a agricultura, o fundamento dela chama-se nutrição. E aí a nutrição direcionada para a terra e também direcionada para a planta, são os dois caminhos geralmente que a agricultura anda neles, tá? E como não está sendo a terra a gente com a nossa contribuição, a terra passa a receber da gente ações que vão enriquecendo a terra, que é a questão da gente enriquecer a gente e enriquecer o ambiente que a gente está nele à medida que a gente participa dele, né? Usufrui dele. E também o outro é que à medida que a gente enriquece a gente, no caso a pessoa que faz, né? Qualquer pessoa que faz esse processo, à medida que a pessoa enriquece, que é o que muito da agricultura brasileira está inserido nisso, que são as ilusões, que é enriquecer o PIB dessa forma,
À medida que enriquece quem usufrui, ou aquela planta que tira, que faz em que o agricultor faz a nutrição diretamente na planta, à medida que enriquece esse agricultor, a terra, por estar ausente ali digamos assim, os nutridores dela, ela empobrece, porque ela está sendo, retirado dela quem a alimenta, e se prioriza apenas a planta em vez de priorizar o solo. Então há essa grande diferença nessas questões. Então a gente fazer do mato um amigo nosso, nesse sentido de entender a função do mato, que é a da terra. Quando bota o mato aqui, por exemplo, a função dele é proteger a terra, além de alimentá-la, proteger das ações do sol diretamente na terra, porque tem inúmeros danos, porque o sol, ao mesmo tempo que ele é importante, ele também causa, batendo diretamente na terra, assim como na nossa pele, muitos danos, nossa capacidade. E aí existe na natureza, claro, plantas que têm capacidade de receber o sol diretamente nelas, e com isso elas fazem a crescer. E tem plantas que, se receberem o sol diretamente nelas, elas morrem. Então elas precisam de meia sombra, e outras precisam de mais sombra. E assim, esse é assunto para um outro vídeo, o vídeo está ficando longo. Mas a prosa é essa. Então o mato, por exemplo, quando a gente aproveita a bagana, quando a gente aproveita o estrume, a bagana, o estrume de bode, de gado, de animal, de qualquer tipo de animal, de jumento, gado, cavalo, o que seja, nós estamos aproveitando, na verdade, são galhos de árvores que os animais comem, né? As folhas, os ramos, o capim, e nós estamos aproveitando o capim, que é exatamente o que estamos fazendo aqui. Só que aqui, no caso, a terra, ao botar na terra, ela come diretamente. No caso do estrume, que é o que a gente chama de estrume, a terra também está comendo galho, folha, madeira, através do estrume, que é o processo da digestão do animal, né? O animal come, faz a digestão, e aquilo que não serve para o animal, ele tira, ele solta, né? Libera, e aí a gente utiliza como adubo. Mas isso são simplesmente adubação verde, disponibilizada pela natureza de outra maneira. Então, é importante a gente perceber isso, que essa perceber a função do mato, assim como perceber a função da gente na vida, tem mais a ver com a gente se aproxima mais do que de uma caminhada interessante para a gente também, tá? E que beneficia a gente e beneficia os demais que estão inseridos no meio que a gente está, e a vida de um modo geral.